da exposição eram menos finalizadas que papel de parede em estado embrionário, os impressionistas estavam lançados. Mesmo que Monet estivesse cada vez mais empobrecido, a confiança que depositava em sua pintura crescia e ele começou a lutar com a intensidade visual e o dinamismo da vida urbana. Durante todo o período em que Monet residiu em Argenteuil, ele voltou a Paris para pintar a cidade. Na verdade, em 1877, ele alugou um ateliê bem ali e vinha pintar neste local. A Gare Saint-Lazare, a grande estação ferroviária dos trens para o norte. Este local era uma colmeia ululante de atividade. Estações de trem pululavam por toda a Paris. Um crítico cultural da época descreveu as estações como as novas catedrais da humanidade. E Monet resolveu que tinha que confrontá-las. Assim, segundo seu amigo, o pintor Renoir, ele vestiu sua melhor roupa, dirigiu-se à estação para falar com o chefe e apresentou-se como Claude Monet, o pintor. Aí o chefe achou que ele era um grande expositor e eles esvaziaram a estação. Fizeram chegar os trens, parecidos com aquele. Eram trens a vapor que encheram de carvão, o vapor subiu forte, Monet montou o cavalete e começou a pintar. O resultado foi uma série de quadros que ainda encantam, mais de 100 anos depois, e desmentem quem dizia que o impressionismo não passava de quadros bonitinhos pintados no campo. Na verdade, Monet produziu os quadros em parte como desafio aos críticos, que diziam que algumas das suas paisagens de inverno eram enevoadas demais e que névoa não era assunto digno de um quadro. A imagem é suja, mas heróica, uma celebração do espetáculo da moderna tecnologia em ação, e que quase ferve com o calor e a energia do vapor. Talvez o momento congelado mais dramático do conjunto da obra de Monet, onde as grandes locomotivas, as pessoas na estação, as nuvens de vapor e as nuvens acima da ampla cúpula parecem suspensos no tempo para todo sempre. Ao mesmo tempo, os elementos parecem se misturar e a combinação de vapor e luz é quase tangível. No início de 1878, Monet e família chegaram a Gare Saint-Lazare, forçados a deixar Argenteuil em situação imoral financeira muito precárias. Monet iniciara um caso amoroso com a mulher de um de seus mais importantes clientes e também foi pai novamente, pois sua mulher, Camille, deu à luz a seu segundo filho, Michel. Esta vida traumática transformou-se em tragédia quando, após anos de doença seguidos ao nascimento de Michel, Camille Monet morreu, deixando Monet perturbado, culpado com pena de si mesmo e pai de 2 meninos pequenos. Com a mesma reação de sua infância, Monet pintou prolificamente e com renovado interesse em pintar ao ar livre, como se tentasse se purificar do sofrimento e da culpa. Suas obras já vendiam bem e até o Salon começou a aceitá-las. Assim, em parte para recomeçar uma família, em parte à procura de nova inspiração, ele comprou uma fazendola em Giverny, a uns 60 quilômetros de Paris, às margens do rio Epte. Nesta casa em Giverny, Monet começou a criar um jardim florido, luxuriante e vividamente colorido, com a ajuda de sua amante Alice Hochet, que mudou-se para lá com seus 6 filhos e que depois que o marido morreu em 1891, tornou-se a segunda senhora Monet. Giverny também anunciou a última grande fase da carreira de Monet, a do artista em série. Inspirado a princípio pelos álamos das redondezas e pelos campos cheios de montes de feno, depois pela grande fachada gótica da Catedral de Rouen, 45 quilômetros estrada acima, Monet pintou até 30 telas da mesma paisagem, estudando as mudanças sutis de luz ao longo do dia, hora a hora, e evocando a lenta e rítmica passagem do tempo. Em 2 campanhas separadas, Monet sitiou o lado esquerdo da catedral, armado de cavalete, tela e pincel, observando os efeitos do sol à medida que o inverno se transformava em primavera, primeiro em 1892, depois um ano mais tarde. Em uma carta para Alice, em março de 1893, Monet escreveu:
Lamentavelmente, só posso repetir que quanto mais longe vou, mais difícil é para mim expressar o que sinto, e digo a mim mesmo que qualquer um que declare ter terminado uma pintura é terrivelmente arrogante. No início da década de 90, enquanto Monet construía um ateliê aqui em Giverny e trabalhava no Jardim Florido, ele começou a criar o que se tornou o grande amor do fim de sua vida. O jardim aquático, com uma ponte especialmente projetada, seus fantásticos salgueiros chorões e glicínias, uma extraordinária combinação de cores por toda a parte. Ele projetou o jardim junto com um jardineiro japonês e um exército de ajudantes. Em 3 anos, Monet estava pronto para pintar, mas nos 20 anos seguintes ele mexeu e modificou o jardim. Foi um período em sua vida no qual ele mal podia enxergar, tinha catarata e com frequência expressava a frustração de não poder ver sua grande criação. Aos poucos, todos os detalhes não condizentes foram eliminados. O formato tornou-se muito mais panorâmico, mais alongado, como se a superfície dos quadros ficassem situadas embaixo da água. Nos últimos 8 anos de sua vida em Giverny, Monet realizou sua mais ambiciosa obra. 8 painéis em larga escala das ninféias, os nenúfares visto da ponte olhando para a água. De certo modo, um ambiente completo, mais que uma pintura na qual projetamos a nós mesmos. É como mergulhar nas profundezas, mas ao mesmo tempo há um grande reflexo, não só um brilho na superfície, mas um reflexo que unifica o mundo todo. Por exemplo, ali está o céu, visível através do laguinho, ali está o reflexo da árvore. Este é o trabalho de um velho de 80 anos e ainda assim o gesto, as pinceladas são tão vigorosas que parecem o trabalho de um jovenzinho, pois o esforço físico é tão imenso. Monet, ele produziu estas obras após o desenlace da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, ele quis doar 2 painéis ao governo francês, mas quando soube que, junto com o político francês Georges Clemenceau, cujo busto está bem aqui, lhe dariam a Orangerie, o projeto cresceu de forma a compor-se de 8 painéis. E ficamos não só com um monumento àqueles que morreram na guerra, nem com um monumento ao próprio Monet, mas, de certo modo, ficamos com um monumento ao impressionismo, o coroamento de um movimento que atua como uma ponte entre a arte do século XIX e a abstração em escala épica do século XX. As grandes pinturas das ninféias foram sua última obra, uma conclusão adequadamente radical para uma carreira que mudou o curso da história da arte e que terminou em 5 de dezembro de 1926, quando Monet faleceu aos 86 anos.